Queridos, muito bom dia, que a preciosa e pura paz esteja sobre a tua vida. Hoje é dia das mães. Felicidade a todas as mães deste dia. São os votos do canal A Voz do Atalaia. E vos convido a vir comigo em uma breve meditação no livro do Apocalipse. Apocalipse é a preciosa revelação, o último livro da Bíblia. O livro do Apocalipse não é um livro de terror, é o livro da revelação, do grande desfecho final. É terror para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, mas para aqueles que são servos e servas de Deus, é o livro da revelação, do precioso segredo que há de se revelar para nós. Vemos no livro do Apocalipse, queridos, que capítulo 1 fala sobre a capacidade do Senhor Jesus Cristo, da sua dignidade e também da sua coroação. O capítulo 2 e o 3 fala da igreja histórica e profética. O capítulo 4 fala do arrebatamento da igreja. O capítulo 5 fala do casamento da igreja com o Senhor Jesus Cristo, seu precioso noivo. Fala da partilha de bens nos céus. Sabemos que quando há um casamento, sempre tem o momento da noiva e do noivo ver os presentes que ganhou. A igreja tem presentes também, ela vai ganhar presentes preciosos, que são os galardões, as láureas. E nós vemos no capítulo 6, é a abertura de 7 anos aqui neste mundo. 7 anos de terríveis juízos, porque Deus deu aos seres humanos praticamente 6.000 anos, para que os seres humanos nesse tempo reconhecessem Ele como Criador e Senhor de todas as coisas. Mas os seres humanos resolveram desobedecer a Deus, e a maioria dos humanos vivem debaixo da desobediência. Por isso, o tempo do capítulo 6 do Apocalipse é um tempo de juízo para a humanidade. É claro que esse juízo é exclusivamente para o povo judeu, mas o mundo vai entrar também nesse juízo. Por quê? Porque rejeitaram Deus. E no capítulo 7 do livro do Apocalipse, fala sobre os israelitas, 144.000 judeus que serão escolhidos por Deus e assinalados para pregar o evangelho do reino depois do evangelho da graça, depois do arrebatamento da igreja. Capítulo 8 fala da abertura dos 7 selos e das 7 trombetas, das 4 primeiras trombetas. É um desfecho final das coisas que irão acontecer. E nós vemos aqui no capítulo 11 sobre as 2 testemunhas. Assim que a igreja for arrebatada, virá para Israel 2 testemunhas. Penso eu que é Moisés e Elias. E também será projetado para o mundo todo. 144.000 judeus solteiros que irão pregar o evangelho do reino em toda a terra. Deus dando mais oportunidade aos seres humanos quanto ao arrependimento. Em todo o tempo, Deus está dando arrependimento aos seres humanos, mas os seres humanos têm a liberdade de se arrepender ou não. É tempo que Deus está delegando para toda a humanidade. Nós vemos depois do capítulo 11, um desfecho final, também vai acontecer lá no capítulo 17, quando fala sobre a grande prostituta assentada sobre uma besta. Nós vemos que a palavra prostituta significa que alguém que saiu dos trilhos e resolveu pecar em extremo diante de Deus. Biblicamente, essa prostituta está falando de uma igreja que outrora era séria, mas ela adulterou a palavra, ensinou coisas erradas, perversidades aos seres humanos. E muitos seres humanos estão debaixo dessas leis, desses dogmas religiosos, e estão em atrocidades diante de Deus, colocando outros deuses,
servindo outros deuses e não o Deus da Bíblia, o Deus de Israel. Se tem uma coisa que Deus não tolera, é repartir a sua glória com nem outro Deus, porque o nosso Deus, ele é o Criador, e ele é onipotente, onisciente e onipresente, e ele tem em si a presciência. Esta glória ele não reparte com ninguém. No Salmo 115 nos diz lá, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da sua verdade e da sua benignidade. Dirão as nações, onde está o seu Deus? Nós respondemos, o nosso Deus está nos céus e faz tudo que lhe apraz. Os ídolos deles são, tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpa, tem nariz, mas não cheira, tem pés, mas não andam, torna semelhante àqueles que os produzem. Então nós vemos que no capítulo 17 vai ser a queda de Babilônia. Nós vemos que Babilônia é lugar de confusão. E o nome Babilônia tem tudo a ver com os árabes, com a Torre de Babel, com Nimrod, porque através de Nimrod entrou a confusão no mundo, confusão das línguas, perversidade, perseguição. Mas chegará o dia em que Deus vai colocar um fim em todas essas coisas. Os seres humanos de todas as épocas, aqueles que serão salvos, falarão uma só língua. Certamente aqueles que estiverem dentro do milênio falarão também uma só língua, porque Deus vai operar, fazer maravilhas neste mundo. Está escrito na palavra de Deus que este mundo passará por tempos de juízo. E um tempo de juízo será, depois do arrebatamento, 7 anos. 21 tipos de juízo vai se aplacar sobre o mundo todo. Deus, dentro desse tempo, vai dar ainda a oportunidade, a chance dos seres humanos se arrependerem e se chegarem para Ele. Mas o juízo, Deus vai cumprir para com os judeus, para com o povo de Israel, quando diz lá na palavra, os mansos herdarão a terra. Deus colocará os judeus por cabeça deste mundo e não por cauda. E nesse tempo se cumprirá a palavra profética que diz, 7 mulheres lançarão a mão de um judeu e vão dizer, queremos ficar contigo, porque sabemos que Deus é com vocês. E tudo isso está para acontecer. Nós vemos que a palavra de Deus é viva e eficaz. As suas palavras, as suas profecias estão em pleno cumprimento. O grande desfecho final que o mundo vai passar será o arrebatamento. Milhões de pessoas desaparecerão deste mundo. Milhões de pessoas se acidentarão dentro dos carros e milhões de pessoas ao mesmo tempo vão perder a sua vida. O caos vai se estabelecer, o dia atroz vai se estabelecer no mundo. Será um dia terrível. A Bíblia diz que esse dia será um dia de trevas, de densas trevas. Mas será de trevas, de densas trevas, para aqueles que ficarem neste mundo. Aí vão se lembrar de pais e mães, vão se lembrar de amigos que os convidaram para servir a Deus e não quiseram, rechaçaram, não quiseram aceitar o precioso convite. O tempo está passando, estamos nesse tempo sendo convidados por Deus a nos chegarmos a Ele para servi-lo enquanto podemos. Hoje é o dia de nos achegarmos a Deus. Lembre-se de uma coisa. A palavra de Deus é a preciosa profecia e diariamente está em pleno cumprimento. Que Deus vos abençoe, rica e abundantemente. Se inscreva neste canal, A Voz do Atalaia. Partilhem, compartilhem as mensagens pregadas neste canal. Dê um like sempre nas mensagens. Nos ajude a transmitir a palavra de Deus, dando like, compartilhando. Que Deus vos abençoe, rica e abundantemente.